A palavra do Senhor Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 13. Eu quero apresentar para você um homem chamado Simão. Eu não vou falar dele, não estou aqui para falar de Simão, mas de seu estado antes de ouvir o evangelho da graça de Deus. Versículos 9 em diante. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica. Leia comigo essa parte. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Leia o versículo 11. Aderiam a ele, porque havia muitos iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Que diz o versículo 13? O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados. Amém, meus irmãos, graças a Deus pela sua palavra. Desse texto eu vou destacar dois problemas complexos, contudo vou apresentar a solução para ambos. O primeiro foi o texto que eu pedi que você lesse comigo no versículo 9. Volte seus olhos novamente para o versículo 9, a parte final do versículo 9, após a palavra mágica, após a expressão que ali praticava mágica. Leia outra vez comigo. Iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. E o primeiro problema que eu quero apresentar para vocês, que pensar de si além do que convém, pensar de si além do que convém, reduz muito a margem de êxito, de sucesso na vida. Está absolutamente contrário ao princípio da humildade, que é um princípio bíblico. A Bíblia diz que nós devemos ser humildes. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. A Bíblia diz que os humildes serão exaltados e os que se exaltam serão humilhados. É o que a Bíblia diz. Mas eventualmente, se para ser exaltado eu me humilhar, eu não serei exaltado, porque o meu objetivo é a exaltação. Então, quando a Bíblia fala sobre humildade, ela me ensina que eu preciso desenvolver um correto olhar sobre a minha própria vida. Eu não preciso me subestimar, mas eu não posso me superestimar. Eu não posso produzir da minha vida uma imagem que não seja real. Porque todas as vezes que eu pensar de mim além do que eu sou, eu estou fugindo do sucesso, estou reduzindo a minha margem de êxito, porque eu perdi completamente a capacidade de gerar na minha vida um autoexame, uma autoanálise e uma visão equilibrada, e até para identificar quais são os meus erros. Criar uma falsa imagem que tudo está bem e que nada ou pouco eu posso evoluir, é mais ou menos o que acontecia com ele, Simão, o que a Bíblia diz. Ele iludia o povo, ele insinuava ser grande vulto, ele produziu uma imagem para que essa imagem pudesse ser impregnada na mente das pessoas e elas pudessem ter dele uma visão que na verdade não era a correta. É muito difícil quando você lida com isso, porque como é que nós vamos saber se aquela imagem que está sendo projetada é a correta ou não? Eu vou dizer para você duas saídas para isso. A primeira, se eu sou o indivíduo e eu estou projetando uma imagem de alguém que na verdade eu não sou, eu sei que eu não sou, ainda que eu finja, ainda que eu monte uma aparência, ainda que eu crie uma máscara, ainda que eu faça de tudo para que você pense algo de mim que na verdade eu não sou, no fundo eu sei que eu não sou. Além de mim, Deus também sabe. E Deus se revela a nós de tal forma que Ele vai dizendo para mim o quanto eu estou errado e o quanto eu estou fugindo daquilo que Ele revela para nós como verdade. Segunda coisa, quanto a alguém, e aqui é um cuidado muito especial, faço aqui um asterisco bem grande para chamar a sua atenção. Jesus disse que eu não devo julgar a ninguém
Porque se eu julgar alguém, com a mesma medida que eu julgo, eu serei também julgado. Palavras de Jesus Cristo. Vai contestar? Eu não contesto. Se Jesus disse para não julgar, eu não posso julgar. A pergunta que eu faço a você é: você já julgou alguém? Sim ou não? Bom, a coragem. Sim ou não? Já foi julgado por alguém? Como é que você sabe? Nós somos julgados pelas pessoas o tempo inteiro. E lamentavelmente, quero dizer para os queridos irmãos, que algumas pessoas continuam julgando os outros, apesar de Jesus ter dito para nós não julgarmos ninguém. E quero alertá-los para o que diz a palavra do Senhor: se você julgar alguém, você será julgado na mesma medida. Por isso não reclame dos que te julgam, se você é uma das pessoas que julga. Nós não estamos falando de julgar as pessoas. Há um critério completamente diferente aqui. Há um olhar divino que permite que nós, embalados pelo Espírito Santo de Deus, possamos discernir. Nossos olhos espirituais são desvendados quando acontece o discernimento espiritual. Deus revela a nós aquilo que é correto e incorreto. E quero dizer para vocês que é muito difícil isso. Jesus diz que nos últimos dias, ou no último dia, muitos líderes se levantarão e dirão: em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos maravilhas. Irmãos, qualquer pessoa que expulsa demônio ganha de nós admiração. O cara é poderoso, está colado com homem, Uma pessoa que tem um ministério em que acontecem prodígios e milagres, recebe de nós um olhar de admiração, e não é para ser diferente não. Admiração e honra, respeito, mas cuidado, porque se Jesus disse que no último dia alguns se levantarão com esse discurso, e a fala deles será: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, eu preciso tomar conta da minha própria vida e não da vida dos outros. Eu preciso analisar a minha própria vida para saber como eu estou e não ficar querendo analisar a vida dos outros. Vocês nunca, até hoje, me ouviram falar mal de nenhuma outra denominação. Eu não falo mal de outra igreja, eu não falo mal de pastor, eu não falo mal de outra liderança, porque estas pessoas darão conta da sua vida e do seu ministério a Deus e não a mim. Eu não sou o Senhor deles. O Senhor deles é o Senhor Jesus Cristo. Por isso eu convido você a perceber que Simão era uma pessoa que insinuava, ele queria dizer para as pessoas que ele era maior do que ele era. Ele deixou de lado todo o princípio bíblico da humildade, ele ainda não conhecia o Evangelho. E eu concordo com você, quando alguém não conhece o Evangelho, ela se superestima, ela se coloca acima do bem e do mal. Ela acha que todas as pessoas estão erradas e que só ela está certa. Ela acha que a sua roupa é a roupa adequada. Ela acha que a sua linguagem é a melhor linguagem que há. Ela acha que a sua família é a melhor família que tem. Ela se considera uma pessoa acima do bem e do mal. Sabe por quê? Porque ela não conhece o Evangelho de Jesus Cristo. Assim age quem não conhece a Deus. Quem conhece a Deus é diferente. Quem conhece a Deus sabe que quanto mais o Evangelho se interioriza, quanto mais ele penetra na nossa vida, quanto mais o Espírito Santo e a Palavra de Deus se revelam a nós, mais nós saberemos quem nós somos, e o desejo de iludir as pessoas, ele cai por terra, porque eu quero que você saiba quem eu sou. Eu quero fazer aqui um parênteses, agora não é mais um asterisco, é um parênteses. Pastor não é melhor do que ninguém. Eu quero deixar com vocês no parênteses aqui uma fala que não é minha, é de Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus, quando escreve o seu livro, ele diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões. E ele conta que ele orou e não choveu, orou e choveu. Mas o meu destaque aqui está na fala de Tiago sobre Elias. Elias era um homem semelhante a nós, a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Se Tiago diz que Elias era alguém igual a mim, como eu posso querer ser melhor do que você? Se Tiago, que era irmão de Jesus,
não se considerava superior aos seus iguais, pelo contrário, se apresentava como igual. Irmãos, nós, líderes da igreja, nós cristãos há mais tempo, não somos melhores do que ninguém e nem podemos fazer um discurso de que nós somos melhores, ou somos mais espirituais, ou somos perfeitos. Há muitos anos eu digo uma frase que não é minha, mas é título de um livro muito interessante. Chama-se É proibida a entrada de pessoas perfeitas. É uma obra que fala sobre a realidade da igreja, fala sobre a nossa realidade enquanto cristãos. Nós somos imperfeitos e na nossa imperfeição, meus irmãos, a nossa imperfeição quer nos convencer que nós somos melhores do que os outros. Aí eu olho para alguém e digo assim: coitado desse aí, está ruim, esse cara ir para o céu falta muita coisa, mas eu não, estou com o meu passaporte garantido. Se depender de mim, meus irmãos, eu não vou para lugar nenhum. Aliás, eu não vou para o céu se depender de mim. Eu só vou para o céu por causa da graça. Eu só vou para o céu porque o Senhor se ofereceu para mim na cruz do Calvário e Ele mudou toda a minha história. Só por causa disso, se dependesse dos meus atos, dos seus eu não sei, cada um responde por si diante de Deus, mas se dependesse dos meus atos eu estava perdido. Eu só posso ir para o céu por causa da graça do Senhor Jesus Cristo que me alcançou. O segundo problema que a solução vem apresentada na sequência é o versículo 11. Leia comigo o versículo 11. Aderiam a ele, por quê? Porque havia muitos iludiram com o quê, meus irmãos? Mas o problema não é a mágica. Não vou destacar aqui a mágica. A mágica para mim não é o problema do texto. Acho que o destaque que Lucas nos faz dentro desse texto aqui de Atos 8 não está ligado à mágica, mas eu quero falar para vocês sobre a ilusão. A ilusão é uma prisão onde sempre cabe mais alguém. Primeiro, ele se iludia. Ele iludia muitas pessoas, as pessoas se afeiçoavam a ele, as pessoas o consideravam alguém espiritualmente muito forte, importantíssimo. Os adeptos, dessa forma, eles eram manipulados e facilmente conduzidos. E há um problema nisso aqui: viver da ilusão espiritual, ou ilusão emocional, ou ilusão financeira. Quando eu comecei a nossa igreja, a plantar a nossa igreja na Barra, eu conversei com vários pastores de várias igrejas. Isso é um princípio da plantação de igreja. Nós conversamos com pastores para saber como são as pessoas, como são as lutas e as batalhas de cada um. E um deles, muito suavemente, me chamou num canto e disse: olha, um dos maiores problemas que nós temos na região da Barra é que muitas pessoas vivem de aparência. Eu perguntei: mas como assim? Ele me disse: olha, as pessoas desfilam muito bem arrumadas, algumas com carros muito bonitos, e dentro da casa delas, elas têm um fogão de 2 bocas. Vamos, fogão de 2 bocas? Nem sofá tem. E tem o quê? Almofada. E não é por estilo, porque fica estiloso, não fica estiloso uma casa? Hein? Se você é jovem, se você não tem problema para levantar, a almofada é maravilhoso, mas se você tem essa dificuldade, a almofada é um suplício, né? Até que a pessoa vai para pô, senta, agora levanta. Ih, já era. 3 dias depois a pessoa se levanta. Mas o destaque dele foi curioso, eu quero chamar a sua atenção para isso. Existem pessoas que conseguem dar uma festa milionária. Festa milionária. Depois não tem aonde cair vivo. Fogem dos seus credores. Finge que eu não estou aqui. Finge que não sou eu. Pessoas que assumem responsabilidade quando adquirem um imóvel e não pagam. Pessoas que fazem uma compra e não têm coragem de pagar, ou não têm coragem, não têm dinheiro, sabe por quê? Vivem de aparência. Quantas vezes eu converso com jovens casais, aí eu pergunto assim: e aí, como é que está? Vamos fazer uma festa assim? Eu gosto de festa, acho que é legal. Aí eu pergunto: e a lua de mel vai ser aonde? Não vai ter. Não pode. Abra mão da festa, faça a festa na lua de mel. Se é que você me entende. E alguns amigos dizem: para que fazer festa? O pessoal ainda vai reclamar,
vai dizer que a comida não estava boa, que demorou, que estava congelado, que estava quente, que estava frio, que estava vendo. As pessoas reclamam de tudo, sabe por quê? Porque tem muita gente chata. É ou não é verdade? Não nós. Ouviu o rapidinho, hein? Mas existe uma atração na ilusão. Eu não vou me aprofundar no assunto mídias sociais, mas elas chegaram na nossa vida para trabalhar a nossa ilusão. Eu não vou falar delas, vou falar do palhaço. Conhece algum palhaço? Palhaço mesmo, não é uma pessoa palhaça. Palhaço. Carequinha, vamos falar dele. Olhei para o Coutinho, lembrei de mais antigo, Carequinha. O palhaço Carequinha era de que ano, Ricardo? O palhaço Carequinha. Homer, Timóteo lembra? Timóteo, lembra não? Almir, me ajuda aí. 66? Anos 50? Hoje? Não. Aí, tanta gente jovem lembrando. Almir conheceu o palhaço Carequinha. Morava onde? São Gonçalo. Ele era daqui do Rio? O Carequinha era gonçalense? Não sabia. Eu não sabia. Mas eu vi uma entrevista dele, como já ouvi de outros palhaços, que muitas vezes eles pintavam o rostinho deles, eles colocavam o narizinho, maneira discreta de falar sobre aquele negocinho vermelhinho que tinha assim, e iam para lá para fazer palhaçada e fazer as pessoas rirem. Mas eles por dentro estavam muito mal. Quando eu entrei em rádio, eu ouvi essa palavra. Quando eu entrei em rádio em 1519, mais ou menos nessa época aí, eu ouvi duas frases. Olha, primeiro, rádio é cachaça. Eu disse, mas peraí, rapaz, eu não bebo. Eu tinha 16 anos, sou crente, eu não bebo. Não, você nunca mais vai querer deixar o rádio, que rádio é uma cachaça. Eu entendi. Isso tem alguns anos, eu continuo no rádio. A outra coisa que ele me falou foi assim: olha, você a partir de agora vai ser um palhaço. Eu falei, aí está de brincadeira. A cachaça eu entendi, o palhaço é o quê? Você vai ter que entrar no ar rindo, ainda que você esteja com problema. Se é profissionalmente, nós temos que ser assim, não temos? Você não vai para o seu trabalho descarregar os problemas que você tem, vai? Já imaginou? Você é um médico cirurgião, você está com um bisturi na mão, o paciente já não está mais entre nós, já embarcou, aí você está injuriado, miserável. Hein? De Noel, então, que usa uma serra, pelo amor de Deus, hein, Geraldo? Você que já passou por isso, aquela serra, meu Deus do céu, misericórdia. Nós temos que ter calma e tranquilidade para tudo. Mas aqui, ele projetava uma ilusão, e a ilusão era algo que ele queria manter na sua própria vida. Tem uma coisa que surgiu no mercado russo agora, que está bombando lá. Tem gente pesquisando no Google quantos anos tem o Carequinha. Daqui eu estou vendo, eu vejo tudo, irmãos. Eu vejo tudo. Aí, já achou ali. Quantos anos tem Josi? Morreu há 90 anos? Está ruim, Almir. Morreu há 90 anos? Morreu com 90 anos. Morreu em 2006. Várias pessoas fizeram a pesquisa. Vamos lá. Ele nasceu em 1915? Almir, está conservado, Almir. Que isso, Almir? Está bem, meu irmão. Que isso. Cláudia está fazendo um excelente trabalho com o Almir, hein? Meu Deus. Dá a receita aí depois para a turma. Mas na Rússia agora tem um mercado novo que eles criaram agora, que é o seguinte: o cara tem um avião, e ele está alugando o avião para as pessoas fotografarem dentro do avião como se estivessem voando nos seus jatinhos. O jatinho está no hangar na Rússia. Isso custa R$700 mais ou menos. A viagem até lá acho que é um pouquinho mais cara, mas acho que estou dando ideia para muita gente. Opa, não tinha pensado nisso. E aí a pessoa aluga, vai no jatinho, tira foto provavelmente com uma taça de champanhe, e aí publica nas suas mídias sociais. Custa em média aí R$800 aproximadamente. A nova mania no mercado russo. Eu falei sobre esse assunto na rádio esses dias.
Eu fiquei muito impressionado com isso, o que as pessoas fazem para parecer o que elas na verdade não são. Porque uma coisa, se você tem um jatinho, e eu desejo que você tenha um só mão, eu desejo que você tenha 2 ou 3, amém? Nem todo mundo quer um jatinho. Vou voltar para o Jaguar, que semana passada, que eu vi que mais pessoas que quiseram. Eu quero que você tenha muito dinheiro, que você tenha muitos recursos, seja muito abençoado financeiramente. Mas você não pode parecer ser aquilo que você não é, porque isso é uma ilusão para você. As pessoas querem iludir os outros e querem se iludir, viver de ilusão. Pense, viver de uma ilusão espiritual. Aparentemente é uma pessoa que conhece a Deus, mas a sua vida não revela isso. É uma ilusão que não vai levar você ao crescimento espiritual. Eu preciso analisar a minha própria vida e ver como eu estou, para que eu não seja alguém que faça um papel, que eu ensine um papel, ou para usar uma palavra grega, para que eu não seja um hipócrita. Palavra grega, certo, pastores? Palavra grega que traduz hipocrisia, que Jesus fala, é aquele que interpreta, aquele que encena. Os atores eram conhecidos como hipócritas. Mas eu quero afirmar que há algo mais poderoso que os efeitos produzidos por uma ilusão, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Quando o Evangelho chega na nossa vida, ele ocupa um vazio, ele arranca a gente da escuridão, da ilusão. Leia aí a partir do versículo 12, por favor, mais uma vez. Versículos 12 e 13, leia comigo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, conta. E do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão, o que é que ele fez? Abraçou a fé, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes milagres praticados. Observem que o crédito foi conferido a Filipe, de certa forma, ele ofuscou o grande Simão. Simão era o cara, Simão era o destaque, Simão impactava geral, Simão era quem aparecia, mas quando Filipe chegou, o brilho que havia em Filipe ofuscou o brilho que havia em Simão. Mas o brilho que havia em Filipe era o brilho que vinha de Deus, por isso não era um brilho próprio, ele refletia o brilho que estava em Cristo. A comunicação do Evangelho arranca as pessoas da ilusão, a comunicação do Evangelho tira as pessoas da ilusão da aparência, tira as pessoas da ideia de que ela pode se iludir ou de iludir outros, tira as pessoas dessa prisão horrorosa e coloca as pessoas no lugar em que as pessoas são, ou estão, ou precisam estar. O Evangelho, quando chega, diz o versículo 8, olha o versículo 8 aí do texto, o que diz aí? E houve grande alegria. Quando o Evangelho chega, e já chegou nos versículos anteriores, quando o Evangelho chega, ele produz alegria. A cidade é sacudida, há uma alegria pela presença poderosa do Senhor Jesus Cristo. Se o Evangelho produz libertação, a ausência do Evangelho mantém as pessoas na prisão e na escravidão. Quando as pessoas de Samaria olhavam para Simão e diziam que ele era o grande poder de Deus, revela uma coisa muito importante para nós. Escuta bem, há no ser humano um desejo de encontrar a Deus. Todo ser humano tem desejo de encontrar a Deus. O texto de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nós já nascemos assim, crescemos assim, desenvolvemos a nossa vida assim, e aí é um problema grave, grave. Escuta só, é possível que uma pessoa, na busca de Deus, comece a divinizar um objeto ou um ser humano. A divinização do ser humano ou de um objeto é um problema. Por quê? Porque ela nos afasta de Deus. Nós não podemos correr o risco de nos afastarmos ou de sermos afastados de Deus. Deus nos leva, Deus gera na nossa vida, Deus produz na nossa vida uma questão que é preciso que nós venhamos a responder. Se todos nós temos a eternidade no coração, se todos nós buscamos a Deus, ao buscarmos a Deus, nós precisamos encontrar com Ele. E como Deus sabe que nós somos confusos,
que nós somos complexos, que nós queremos divinizar o humano, que nós queremos dar o nosso jeito, que nós queremos que seja da nossa forma. Ele disse: olha, só tem um jeito deles entenderem. Eu vou até lá e vou me revelar a eles através do meu Filho Jesus Cristo. Aí Jesus Cristo veio e disse: olha, eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E várias pessoas que ouviram isso e continuam a ouvir isso entenderam: ah, perfeito, então para chegar a Deus eu preciso de Jesus Cristo. E aí por meio de Cristo elas chegam a Deus. Mas ainda há alguns que, apesar disso, não conseguem se aproximar de Deus, não conseguem chegar ao Senhor, porque não vão por meio de Cristo, querem ir por meio dos seus próprios sacrifícios, ou criam para si mesmos algumas ideias que nos afastam do Senhor, que ao invés de nos levar a Deus, estão nos levando ao nosso próprio ego, para saciar nossa própria realidade. Hebreus 4:12 tem uma palavra linda para nós hoje, escuta só: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que você está pensando aí agora? Deixa eu ver se eu consigo ouvir. Onde é que eu vou almoçar hoje? Eu ouvi outras pessoas lá de cá. Estou achando que a igreja está meio quente hoje. Outros: que horas que vai acabar o sermão? Outros: fala a Deus, fala mais. Apta para discernir os pensamentos. Deus sabe quem sou eu, Deus sabe quem é você e o quanto nós precisamos dele. No texto, os milagres operados por Filipe superaram os feitos de Simão, mas a questão não é estética, não está restrita ao campo das aparências. Por isso, irmãos, o Evangelho pode chocar alguns. O Evangelho diz: não viva de aparências, não queira insinuar ser maior do que é. O Evangelho diz: pare de se iludir e de iludir os outros. O Evangelho é: assuma quem é você, e em seguida submeta-se ao Senhor, que tudo sabe e tudo pode fazer. O Senhor é maravilhoso, Ele nos ama, Ele veio ao nosso encontro para nos arrancar do lugar da ilusão. Ele quer nos tirar daquele lugar em que aparentemente nós somos, mas nós sabemos que nós não somos. Simão teve essa chance, Simão teve essa oportunidade. A Bíblia diz que Simão abraçou a fé, diz que Simão foi batizado, e diz que Simão não largava do pé de Filipe. Aonde Filipe ia, Simão ia atrás. Filipe ia para lá, Simão ia atrás dele. Ele observava extasiado os sinais e grandes milagres que eram praticados. Mas a sequência do texto, que nós não vamos ler, mostra que ele, na verdade, aconteceu alguma coisa estranha com ele. Ele abraça a fé, mas não abraça de verdade. Ele se aproxima da igreja, porém não faz parte dela. Ele se interessa pelos feitos espirituais, contudo, suas motivações são más. E eu fico preocupado, meus irmãos, eu fico preocupado, minhas irmãs, porque se esse texto me ensina que existem pessoas que se aproximam da igreja, mas não são da igreja, me assusta, porque eu tenho medo de que alguns irmãos da nossa igreja, que frequentam a igreja, que participam dela, são apenas visitantes nessa igreja, há 257 anos, visitam a igreja, mas não são a igreja, não pertencem à igreja. Eu não estou falando de hall de membros ainda. Hall de membros é um passo importante, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de ser a igreja de Jesus Cristo. E talvez seja por isso
que muitas pessoas fraquejam na fé, porque elas não se engajam de verdade, porque elas não querem compromisso. Vou descrever para você um problema de outras igrejas segundo os seus pastores. Eles me dizem: JR, hoje em dia na minha igreja existem muitas pessoas que querem assistir o culto, mas não querem ajudar em absolutamente nada. Eles me dizem: JR, na minha igreja tem várias pessoas que apenas participam do culto, mas elas não querem assumir compromisso. JR, tem gente que eu chamo para trabalhar numa atividade da igreja, a pessoa não vai mais à igreja. Olha, meu irmão, estou precisando de você para trabalhar nessa área na igreja, você pode me ajudar? Sabe o que as pessoas fazem? Vazam. Dão um ninja. Segundo esses pastores. Eu fiquei até com medo. Por sinal, eu queria falar com você depois do culto, que eu tenho um desafio para você. Nos dias de Jesus, meus irmãos, 3 grupos andavam sempre próximos dele. Um grupo é a multidão, galerão, geral, todo mundo lá. Estavam sempre por perto, sempre perto de Jesus. Eles desejavam algo que Jesus poderia oferecer. Muitos queriam a cura física, assistir a manifestações sobrenaturais de poder e até alimentação milagrosamente preparada pelo Senhor. Eles queriam Jesus, enquanto Jesus podia oferecer algo a eles. Como você lida com gente assim, que está perto de você, enquanto você puder oferecer a elas alguma coisa? Fala para mim, é bom andar perto de gente assim, sim ou não? Levanta a mão quem já teve a experiência de ter alguém do seu lado que queria somente desfrutar daquilo que você poderia oferecer. Levanta a mão, só para poder ver, mais ou menos. Why? Everybody? Oh Lord, Senhor. O segundo grupo é formado pelos religiosos. Os religiosos, embora próximos de Jesus, estavam ali para achar as falhas nele, para encontrar motivos para criticá-lo, para difamá-lo e, se possível, condená-lo. O que fazer com pessoas que agem assim com você? Conhece alguém assim? Está pertinho de você só para ver quando você vacila. Você vacilou? Eu vi, hein? Terceiro grupo são os discípulos. Eles receberam um chamado para serem iguais a Jesus. Eles seguem a Jesus ainda que tenham que enfrentar enfermidades, ainda que tenham que enfrentar caos natural e ainda que tenham que enfrentar a fome. O que há de diferente neles? 3 grupos. Multidão. Há algum problema em querer ser curado fisicamente? Há problema, irmãos? Sim ou não? Há problema de eu pedir a você uma carona? Dá para me levar ali? Quem pode me ajudar? Levanta a mão só para poder ver. Muito obrigado. Estou indo para Xerém hoje, tá? Tá bom? Esqueci de falar para vocês. Eu falei isso, irmão. Para você está perto, né? Para o Léo está perto. Não há problema. Há algum problema em você se aproximar de Jesus pedindo um milagre na sua casa? Há problema? Não, não há problema. Há problema em clamar ao Senhor Jesus para que a sua vida financeira seja próspera? Há problema? Não há problema. Qual é o problema? Só se aproximar dele, querendo dele alguma coisa, e quando ele te dá, você Já ouvi história de pessoas que são abençoadas financeiramente e somem da igreja. Chegam à igreja: Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. O Senhor vai lá e abençoa. O que faz a pessoa? Vaza. Dá um ninja. Compra um sítio não sei aonde, uma casa não sei aonde, um helicóptero não sei para quê. Não há problema em pedir ao Senhor Jesus alguma coisa. O problema é seguir a Jesus apenas para dele receber alguma coisa, e quando recebe vai embora, e se não receber, na hora que quer, no momento que quer, no instante que quer, o que faz? Vaza. Segunda coisa, tem gente que se aproxima de você só para te criticar. Achei que, entendeu?
achei que esse vestido não ficou tão bom em você. Esse cordão que você comprou não está legal. Não achei seu carro, não sei o quê. E começa a criticar tudo que você faz, tudo que você fala. Que gente chata. Não é verdade, irmãos? Chata. Cuida da sua vida. Cuida da vida dos outros. Tem tempo para ver a vida alheia. Quem tem tempo para ver a vida alheia é porque não está tendo tempo de ver a sua própria vida. Está na Bíblia? Não, mas é verdade também. O princípio está na Bíblia, né? O princípio, a frase não. Terceiro grupo, o grupo dos discípulos. Você foi chamado para ser igual a Jesus. Você foi chamado para ser igual a Jesus. Não é fácil ser igual a Jesus, porque é um desafio espiritual para a nossa vida. Nós fomos chamados para sermos iguais a Jesus Cristo. Esse é o desafio de Deus para nós. E essa é uma batalha que nós vamos enfrentar a vida inteira. Nós podemos ter tempo na vida da igreja, nós podemos ter intimidade com o Senhor já há algum tempo, mas ainda assim será para nós uma luta, porque é uma luta contra a nossa carne. Enquanto nós queremos seguir a Jesus, a nossa carne diz não, 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 não. Mais do que isso, o inimigo das nossas almas quer nos arrancar do lugar correto. Cada vez que você se apruma na sua vida espiritual e determina e resolve, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ser coerente, eu vou estar na igreja, eu vou buscar ao Senhor, eu vou ser fiel, vai aparecer luta na sua vida e na sua história para te arrancar desse lugar. Homens da igreja, não faltará problema para administrar, para ter a gestão dos projetos que vocês desenvolveram. Mulheres da igreja, não haverá dificuldade, crítica, gente chata para tentar atrapalhar o nosso trabalho do Senhor, mas o nosso trabalho no Senhor nunca é vão. Se você é crente e está preocupado com as críticas alheias, quero convidar você a calçar a sandália de Jesus Cristo. Pode me criticar, mas a obra do Senhor não vai parar. Quero convidar você a se sentar ao lado de Neemias e dizer para as pessoas: estou fazendo uma grande obra e nós não vamos parar. Agora eu vou contar um corinho, que vocês acham que eu estou bravo. Simão teve a chance. Eu não sei o que aconteceu depois, quando o texto seguinte acaba. Eu não sei o que aconteceu com ele. E toda vez na Bíblia que não dá pista do que aconteceu com alguém, eu entendo que é Deus falando comigo assim: toma conta da sua vida. Que é uma pergunta boa, pastores. Vou perguntar para os pastores então. O que aconteceu com Simão? Simão foi desmascarado por Pedro e João. Pedro disse para ele: rapaz, ora, talvez Deus te perdoe, porque os intentos do seu coração são maus, não tens parte nem sorte nesse ministério. O que aconteceu com Simão? Eu já perguntei para Lucas, o da Bíblia. Eu disse: Lucas, me conte aqui, por favor, o que é que aconteceu com Simão? Sabe o que Lucas me disse? Cuida da sua vida, rapaz. Está preocupado com o que aconteceu com Simão? Olha para você, o que acontece com você, como está a sua vida hoje. E quando nós nos preparamos para a Santa Ceia do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, isso é um chamado para nós, isso é um alerta para nós, é para chamar a nossa atenção, para chacoalhar a nossa vida espiritual, porque nós precisamos nos preparar para viver este ano na presença de Deus, diante de todos os desafios que o Senhor trouxe para nós nesse ano. Vamos embalar espiritualmente, não adianta. Igreja somos todos nós. Igreja não é a liderança, igreja não é um grupo que trabalha, igreja somos cada um de nós que somados formamos o corpo de Cristo. Não há perfeitos entre nós. Se você é imperfeito, você tem duas chances. A primeira delas é dizer: eu sou imperfeito mesmo, todo mundo faz, eu também faço, eu sou igualzinho a todo mundo. Olha, a pessoa fala mal dos outros, eu também falo, reclama ali, eu também reclamo, eu sou igual a todo mundo. A segunda é: eu sou imperfeito, mas eu preciso do perfeito. Eu preciso daquele que é perfeito, eu preciso do Senhor Jesus Cristo, eu preciso do Espírito Santo na minha vida. E quando nós somos impactados, chacoalhados pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vida ganha uma nova dimensão espiritual. Não viva de ilusão, sobretudo ilusão espiritual.
Olhe para você e veja quem você é. Meu desafio a você agora, meu irmão, minha irmã, é você orar. Orar e pedir ao Senhor: Senhor Deus, me ajuda. Eu não quero ir pelo mesmo caminho de Simão, com tanta chance, com tantas oportunidades, com tantos privilégios, e ainda assim estar longe. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Coloque sua vida no altar do Senhor em nome de Jesus Cristo. Seu coração na presença do Deus Altíssimo, a sua vida diante do Pai. E vamos orar, vamos orar, vamos orar. Feche os seus olhos nessa hora, por favor, enquanto a banda se aproxima. Vamos orar. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do altar do Senhor. Manifeste diante dele a sua realidade de vida, o que você precisa diante do Senhor. O Senhor sabe quem você é. Se você está se iludindo, é hora de acordar. Se você está iludindo alguém, é hora de parar. Vamos buscar a face de Deus em nome de Jesus. Pai, eu coloco a vida dos meus irmãos e minhas irmãs diante do Senhor. Eu coloco a vida dos meus irmãos que precisam tanto deixar a máscara de lado e viver a vida espiritual de verdade em nome de Jesus. Eu clamo ao Senhor por misericórdia e graça nesta hora. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um de nós, para que nós não vivamos de aparência, mas vivamos a grande realidade do Teu Evangelho. Nós não queremos parecer ser quem nós não somos, nós queremos refletir a glória do Senhor Jesus. Nós queremos ser como Filipe, que chega e prega o Evangelho da graça, o Evangelho do Senhor. Nós não queremos julgar as pessoas, nem falar mal das pessoas, nem pela frente, nem por trás. Nós não queremos julgar as pessoas, considerando-os melhores do que elas. Nós queremos reconhecer que somos pecadores. Enquanto pecadores, nós necessitamos da Tua misericórdia, e a Sua misericórdia nos alcança, a Sua graça nos transforma, e nós prosseguimos numa contínua transformação gerada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso, Pai, sobre a vida de cada um de nós, dos nossos adolescentes aos nossos idosos, manifesta o Teu poder. Ó Espírito Santo de Deus, manifesta o Teu poder, manifesta o Teu poder entre nós. Ó Espírito Santo de Deus, estamos aqui para a glória do nome do Senhor. O Senhor enviou Jesus Cristo e disse: olha, eu vou enviar Jesus, senão eles não vão conseguir entender. E há tanta gente hoje que acha que pode buscar ao Senhor por outro caminho que não Jesus. Acham até que todo o caminho leva a Deus. Só há um caminho que leva ao Senhor: Jesus, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus, eu clamo ao Senhor para que irmãos e irmãs, pessoas queridas, amadas, que hoje estão aqui, tenham um encontro com Jesus Cristo, com Jesus e não com a igreja, com Jesus e não com a pregação, ou com o pregador, ou com o cantor, ou com a música, com Jesus e não com a denominação, com Jesus e não com a tradição, mas com Jesus de verdade, de verdade, de verdade, e em verdade possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo e a Tua palavra, que vai dentro de nós e revela até os nossos próprios pensamentos. Deus querido, eu oro por conversões nessa hora, eu oro por conversões verdadeiras, por gente que está no meio da multidão, querendo e apenas abraçando superficialmente a fé, gente que participa dos cultos, gente que se envolve em uma coisa ou outra, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu oro por elas, eu clamo ao Senhor hoje por conversões nessa hora, conversões a Jesus Cristo, gente se entregando a Jesus Cristo e assumindo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Deus amado, eu oro por reconciliação, gente que andava afastada do Senhor, gente boa para criticar, para dizer que não está bom, que está longo, que está chato, que está frio, que está quente, que está longe, que está perto, gente que só reclama, Senhor. Eu quero clamar ao Senhor por cura essas vidas, Pai.
e arranca-os desse lugar de serem os julgadores, os juízes, os perfeitos. Deus, e leva-me, assim como a meus irmãos, para o lugar dos discípulos, para aqueles que têm que andar como Jesus andou, que vão andar de pertinho, e que apesar da sua falta de fé, apesar das suas fraquezas óbvias, não deixam Jesus Cristo por nada. Deus, que na noite sombria da crucificação, nós não deixemos Jesus Cristo, que naquele lugar de sofrimento, de angústia, onde nós vamos sentir as dores mais terríveis da nossa alma, que nós não deixemos a Jesus Cristo. Quando tudo estiver bem e a vitória for concretizada, que nós não deixemos a Jesus Cristo, mas como discípulos, nós caminhamos como Jesus caminhou, nós façamos como Jesus fez, nós falemos o que Jesus falou e vivamos uma tremenda diferença na nossa vida espiritual.